Estimados irmãos e prezadas irmãs, queridas crianças da catequese, amanhã, domingo, é chamado pela igreja do Domingo da Misericórdia. Sabe quem que inventou esse nome, Domingo da Misericórdia? Sabe quem foi? Aquele Papa lá, ó. Isso, muito bem, ele acertou. Aquele Papa lá, ó. O que ele escreveu lá? Vamos ler junto? Não tenhais medo, a alegria do Senhor crucificado e ressuscitado seja a vossa força, e Maria Santíssima esteja sempre ao vosso lado. Está vendo? Aquele Papa, ele instituiu na Igreja Católica o Domingo da Misericórdia, que é amanhã. E nós hoje estamos rezando a missa que vale para amanhã, no domingo. Depois das 6 horas da tarde do sábado, se eu participar da missa, é a mesma coisa que eu participo da missa do domingo. Amanhã não preciso ir na missa, porque eu fui hoje, entende? A igreja fala que o domingo é o chamado dia do Senhor. Foi o dia que ele ressuscitou, ou seja, ele apareceu para os apóstolos no domingo, como é hoje, na leitura hoje do Evangelho de João. E aí, por que é chamado da misericórdia? Por causa de duas coisas. Uma delas, Jesus, que foi todo machucado na cruz, insultado, blasfemado, ele foi preso, julgado, sentenciado como um ladrão, um assassino, carregou a cruz, caiu várias vezes e depois o mataram na cruz. Ele não abandona nós. E quando uma pessoa não abandona aqueles que o maltrataram, a humanidade maltratou Jesus, Jesus é Deus. Significa misericórdia, ele tem misericórdia de nós, não nos abandona. É por isso que ele ressuscitou, não é? Por isso que ele está vivo, porque ele não nos abandona. Então, não nos abandonar significa o quê? Misericórdia, tem misericórdia de nós. Por mais que o ser humano maltratou ele, fez coisas más para ele, ele não abandona o ser humano. E porque também ele transferiu o poder da misericórdia de perdoar pecado aos apóstolos. Ele transferiu o poder dele para os apóstolos. Quer dizer, além dele não nos abandonar, depois que o ser humano fez aquilo lá com ele, ele ainda quer salvar o ser humano dos pecados do ser humano, que é para eles ficar com alguém para perdoar o pecado deles. Tem que ter alguém em nome dele para perdoar os pecados. Isso é muita misericórdia, misericórdia infinita. Alguém ser maltratado, voltar para ficar com a gente para sempre, e aí dá para nós pessoas para que a gente não vá para o inferno, a nossa alma não vá para o inferno, alguém para perdoar os nossos pecados em nome dele. É misericórdia infinita. Então nós sabemos que ele hoje no Evangelho, Jesus, ele entrou numa casa que os discípulos estavam com medo dos judeus. Entrou nesta casa, tremendo de medo os discípulos, e ele atravessou a parede, porque a porta estava fechada, a casa estava com as portas fechadas. Como que alguém entra numa casa com as portas fechadas? Ele atravessou a parede. Então, se ele atravessou a parede, é que o corpo dele é um corpo diferente do nosso. Porque nós não conseguimos atravessar a parede, conseguimos? Não. Vai querer atravessar a parede, você vai rachar a testa, não é? Não tem jeito de atravessar a parede. E ele atravessou a parede para mostrar que o corpo dele é um corpo ressuscitado. E também por causa de outra coisa.
para mostrar que nenhuma pedra no túmulo pode segurar ele. Como colocaram uma pedra na porta do túmulo, que é de costume, quando sepulta o corpo de alguém lá em Jerusalém, naquela época, colocaram uma pedra. Não precisa, pedra não vai segurar ele ressuscitado, atravessa a matéria. A razão humana não pode explicar isso, isso é impossível para a nossa razão humana. Mas a nossa fé é possível, e Cristo mostra que devemos ter fé, que Ele ressuscitou. Por isso, Ele entra com as portas fechadas para mostrar isso. Também, Ele fala uma coisa para os discípulos. Sabe o que Ele fala quando Ele entra? O que Ele fala? Vamos ver quem sabe. A paz esteja convosco. Por que Ele fala? A primeira coisa que Ele fala quando Ele entra. Porque eles estão muito fracos, estão assim desanimados, apavorados. Então assim, tenha paz no coração, vai dar tudo certo, eu estou aqui com vocês. Não fica com o coração aí desesperado, vai dar tudo certo, apazigua o coração. Ele diz isso para os apóstolos: a paz esteja com vocês. E aí ele mostra as mãos dele e o lado. Por que as mãos dele? O que fizeram nas mãos de Jesus? O que fizeram nas mãos dele? Isso, furaram com o quê? Com um prego bem grande. Um cravo, um prego grande. Machucou a mão dele lá. Depois, o lado dele. O que fizeram no lado de Jesus assim? O que fizeram? Eles também furaram com o quê? Com uma lança. O soldado furou com uma lança. E ele mostrou as mãos e o lado para dizer o quê? Que ele vai conserva as feridas do corpo para mostrar que é ele. Para que os discípulos não tenham dúvida que é ele, não é uma outra pessoa. Porque nenhum dos outros dois que estavam lá na cruz foi ferido do lado. As mãos foram, mas do lado não. Os dois ladrões que estavam direita ou à esquerda de Jesus quebraram as pernas deles antes deles morrerem. E eles morrem então asfixiados com o sangue. Quebraram as pernas deles. E Jesus não. Jesus eles fincaram uma lança. Então ele mostra para dizer o seguinte: olha, se vocês têm dúvida que sou eu aqui, ó, as minhas mãos e eu aqui ao meu lado. Então ele não veio sem as feridas, ele vem ressuscitado, mostrando as feridas, conservou as feridas para que eles identifiquem que é ele. Depois, ele transfere o poder de perdoar os pecados que ele tem aos apóstolos, quando ele diz, após ele soprar sobre eles, ele sopra assim, o sopro do Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Ele sopra sobre eles. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, assim como o Pai deu esse poder para mim de perdoar os pecados, eu agora dou para vocês. Está na Bíblia, Evangelho de hoje. E coisa mais triste, queridas crianças, tem gente adulto que não se confessa. Está 1 ano, 10 anos, 20 anos sem se confessar. Pode uma coisa dessa? Tem cabimento? Vocês falam para mim se tem cabimento. Tem? Não tem cabimento. Não tem lógica. Vocês sabiam que tem gente adulta que fala assim: para que confessar com padre nada? Padre é uma pessoa como todas as outras. Eu confesso direto com Deus. Vocês sabiam que tem gente que fala assim? É feio, não é? É muito feio, não é? Por quê? Porque Jesus transferiu um poder dele para os apóstolos. Nesse tempo de Quaresma foi a coisa mais linda que o padre presenciou. Quanta gente se confessando. Tem pessoas que faziam 18 anos que não se confessavam, né? Outros 5, outros 10. Fiquei a sexta-feira santa o dia todo aqui atendendo.
E todos os dias do ano. E tem gente que está 10, 5 anos, não, está enrolado com as coisas, não precisa confessar. Não precisa. Uma igreja que a pessoa que dá a confissão com um poder que Jesus transferiu, se a pessoa desfaz da confissão, ela não pode dizer que ela é católica. Ela não é católica. É uma outra coisa, mas católico não tem como ser. E aí o seguinte, Jesus, mas além disso, teve coisa bonita. Eu vi crianças e pais confessando, crianças que fizeram a primeira comunhão recentemente, buscando a confissão. O pai e a mãe também indo naquele confessionário, naquela casinha lá, não é? Quando vocês fazerem primeira comunhão, vocês também vão lá, não vão? Vai, verdade. Porque a gente acredita no poder que Jesus transferiu a quem? Aos apóstolos, certo? Então o seguinte, Tomé não estava lá, era um dos apóstolos, não estava um dos 12, que na verdade 2 dos 12, né? Porque Judas se enforcou, e Tomé não estava naquela casa, então só estava 10. Tomé não estava. Quando ele chegou e os discípulos falavam, você não sabe o que aconteceu, Jesus entrou aqui, ele está vivo, ressuscitado, e ele mostrou as mãos dele, é ele mesmo, o lado da lança, você não imagina, ele deu poder para a gente perdoar o pecado, ele está vivo, e eles... Aí Tomé falou assim, eu acredito não acredito, eu só acredito se eu ver, se ele me mostrar as marcas do prego na mão, no pé dele, daí eu acredito. Tomé falou desse jeito, eu não acredito não. Eu não estava aqui, não vi. Aí Jesus, depois de 8 dias, no outro domingo, Jesus apareceu, entrou na casa de novo. Eles estavam lá. E Jesus chamou Tomé daí. Tomé, vem aqui. Rapazinho, vem aqui um pouquinho, vamos conversar. Olha aqui. Chamou Tomé e falou assim, olha, você não acreditou, toca aqui do meu lado, toca aqui, olha aqui a minha ferida, olha, toca aqui, coloca as suas mãos na minha mão aqui, toda ferida aqui, ó, sou eu. Aí Jesus falou para Tomé, Tomé, você precisou ver para acreditar, né? Mas são felizes aqueles que acreditam sem me ver. Felizes os que acreditam sem me ver. O que ele quer dizer com isso? O que é acreditar sem ver? O que significa isso? Vamos ver se alguém sabe. Isso, acreditar sem ver é a mesma coisa que ter fé. Isso, acreditar sem ver. A fé vai além da razão, do raciocínio, da inteligência. A fé é o impulso do nosso espírito para acreditar naquilo que nós não conseguimos entender pela inteligência. A fé. Então isso é fé. Por exemplo, vocês sabem que aqui tem o pão e o vinho, não tem? E Jesus falou que é o que o pão e o vinho? Corpo e o sangue dele. A gente consegue ver o corpo e o sangue de Jesus ali na hóstia? Não consegue. Mas pelo que a gente consegue acreditar? Pelo quê? Parabéns, pela fé. Por isso, faltar na missa é pecado mortal para os marmanjos que já fizeram a primeira comunhão. E se sabia que tem marmanjo que só vai na igreja o dia que acha melhor, que tem tempo. Como é que pode dizer que acredita na Eucaristia, não é verdade? Que ali é o corpo e o sangue de Jesus. Imagina se eu souber que na cidade de Lidianópolis só tem um lugar que tem o corpo e o sangue de um Deus, que é aqui nessa igreja, e eu não consegui ir uma vez por semana ir lá ver e receber ele. Como que eu posso dizer que eu sou católico? Aí tem gente que fica bravo se o padre coloca aquela placa ali na calçada. Tem adulto que está bravo com o padre até hoje. Inclusive teve uma pessoa que uma vez tortou a placa lá na praça, que o padre colocou sobre essa situação da gente não fazer tempo para ir numa missa. A missa é o sacrifício do Calvário, é o corpo e o sangue de um Deus. Como é que eu vou dizer que eu acredito em um Deus se eu não vou uma vez por semana se encontrar com Ele?
que o corpo e o sangue dele não tem como eu ter lá na cozinha da minha casa, no quarto, debaixo do pé de manga, aonde eu trabalho, é só na missa, não é? Então nós somos a única igreja da face da terra que tem isso, nenhuma outra tem. Os budistas não têm, os muçulmanos não têm, os protestantes, que são chamados de evangélicos, não têm, Testemunho de Jeová não tem. Nós temos a maior riqueza do mundo, que é Cristo vivo, ressuscitado no pão e no vinho. E a pessoa dizer: uma vez por semana, se der tempo eu vou. Como assim? Você imaginou uma pessoa que você ama, a sua mãe ou o seu pai, por exemplo? Você fala: pai e mãe, eu vou encontrar com o senhor, com a senhora, se der tempo, se der certo. E às vezes é só uma vez por semana, para você ver o pai e a mãe. Como que o pai e a mãe sentiria de saber que o filho ou a filha disse: só uma vez por semana para me ver, encontrar comigo, e ainda se der tempo ainda? Como que fica? Ainda mais, olha que Jesus fez, tem maior amor do que alguém que dá a vida pelos seus na cruz. Quem pode amar mais a gente do que Jesus? E eu dizer que eu não tenho como ir na missa. Agora, quando tem uma doença, uma coisa muito séria, que está além do nosso alcance, que é muito grave, Jesus entende o nosso coração, claro. E olha que São Pedro fala hoje na carta que ele escreve, a primeira carta dele. Que coisa mais linda. Olha só o que ele diz. Eu vou ler. O tesouro de vossa fé tem mais valor do que todo o ouro do mundo. A nossa fé tem mais valor do que todo o ouro que existe no mundo, toda a riqueza material, a nossa fé. Olha o que ele conclui com isso: sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Quem de nós aqui viu Jesus pessoalmente? Igual os apóstolos? Nenhum de nós. Mas nós acreditamos que Ele está aqui, no pão e no vinho, consagrado. Isso é amar a Jesus. É o mínimo que nós podemos fazer pelo que Ele fez por nós, o que Ele é para nós, não é? Então ele fala assim: obtereis a vossa salvação, tá? Então, obtereis a vossa salvação, sem terdes menos visto Jesus, o amais. Então nós acreditamos pela fé, sem ver Ele pessoalmente, como os apóstolos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos aí a importância da misericórdia de Deus para nós, o quanto Deus é misericordioso e quanto nós somos pequenos, miseráveis e precisamos adorá-lo mais, né? Aí nos Atos dos Apóstolos, partilham todas as coisas em comum os apóstolos. Por que as pessoas partilham as coisas em comum? Tudo que elas têm, a oração, os bens materiais. Por quê? Porque elas aprenderam de Jesus. Diante dos apóstolos, partilham tudo em comum. Aí alguns ideólogos por aí, da heresia da libertação, usam isso daí para dizer que a igreja é socialista ou comunista, porque Jesus, ou melhor, os apóstolos repartiam as coisas com os outros, colocavam, quer dizer, as pessoas repartiam, faziam pequenas comunidades, inventam isso daí. Mas nós devemos entender que devemos repartir as coisas, sim, mas para acontecer isso, eu preciso primeiro ter uma fé muito grande, de adoração a Jesus, para depois se repartir. Mas colocam primeiro o social em cima do espiritual, né? O social acontece, a partilha, desde que primeiro eu tenho uma vida de oração, uma vida de adoração a Jesus, a Nossa Senhora e os santos. Que assim seja a nossa vida, então. Vamos agora professar a nossa fé? Creio